Hoje é terça-feira, dia 17 de junho. Eu, Isabela Melano, sigo com vocês agora trazendo os destaques do Poder Judiciário brasileiro. O Conselho Nacional de Justiça celebra 5 anos da resolução que amplia a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência no Poder Judiciário. Priscila Mendes. Segundo dados do painel de pessoal do Justiça em números, dos mais de 284 mil servidores dos 5 segmentos, 9.655 são pessoas com deficiência. Fornecer informação mentirosa já configura o crime de falsa identidade. Tribunais e magistrados brasileiros passam a ter parâmetros para a identificação e condução de processos estruturais. Karina Chagas. A iniciativa de regulamentação surgiu de uma solicitação do Núcleo de Processos Estruturais Complexos do STF ao Fórum Nacional de Ações Coletivas do Conselho Nacional de Justiça. E ainda, a Corregedoria Nacional de Justiça divulga a agenda de inspeções nos tribunais brasileiros. Agora são 6 horas e 15 minutos e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O Supremo Tribunal Federal concluiu a análise das propostas trazidas no anteprojeto de lei que busca alterar a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A audiência de conciliação discutiu os artigos 89 a 94 do anteprojeto, que tratam das disposições finais e transitórias do texto. O gabinete do ministro Gilmar Mendes apresentou ainda uma solução jurídica, fiscal e financeiramente sustentável para o pagamento das indenizações aos proprietários de terra em razão da demarcação de terras indígenas, conforme definido pelo plenário no julgamento que declarou inconstitucional essa tese do marco temporal. A proposta envolve o pagamento das indenizações por meio de precatórios, sem ferir o arcabouço fiscal. A sugestão foi levada aos participantes para reflexão e os integrantes da comissão poderão posteriormente dar encaminhamentos a partir dela. Durante a audiência, a União informou que está em fase final de elaboração o Plano Transitório de Regularização das Terras Indígenas. O documento vai ser apresentado à comissão especial na próxima audiência, que está marcada para segunda-feira, dia 23 de junho, às 14h. E inspeções da Corregedoria Nacional de Justiça recomeçam agora, no mês de agosto. Os detalhes com a repórter Carolina Cassola. A Corregedoria Nacional de Justiça divulgou a agenda de inspeções que serão realizadas nos tribunais de justiça a partir de agosto até o final de novembro. O objetivo das fiscalizações é verificar o devido funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, havendo ou não evidências de irregularidades. De acordo com a agenda, serão realizadas 9 visitas aos tribunais estaduais, sendo o Tribunal de Justiça de Goiás o primeiro a ser inspecionado. Com sede em Goiânia, o TJGO receberá uma equipe da Corregedoria entre os dias 5 e 8 de agosto. Em seguida, será a vez do Tribunal de Justiça da Paraíba entre os dias 20 e 22 de agosto. Depois, seguirá para o Acre. A inspeção é embasada na Constituição Federal e ocorre durante todo o ano. Durante as inspeções, as equipes da Corregedoria Nacional fazem o acompanhamento in loco das atividades nos tribunais, sem que isso altere o cotidiano dos fóruns e das varas, nem interfira nos prazos dos processos em tramitação nas cortes. O trabalho desenvolvido resulta em relatórios com constatações que destacam boas práticas adotadas pelas cortes, além de indicar a necessidade de aperfeiçoamento de rotinas. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. Crime de falsa identidade não exige a obtenção de vantagem. Ele já se concretiza no ato de fornecer dados incorretos. Os detalhes com Priscila Mendes. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o delito de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, é crime de natureza formal quando são fornecidos dados incorretos sobre a real identidade. O relator do repetitivo, ministro Joel Paciornik, relembrou que já existe entendimento e posição consolidada da jurisprudência do STJ no sentido de que a efetiva obtenção do fim pretendido pelo agente é irrelevante para a configuração do crime devido à natureza formal.
O ministro esclareceu que a eventual retratação do agente não afasta a tipicidade da conduta, nem justifica a aplicação do Instituto do Arrependimento Eficaz, pois o crime de falsa identidade já se encontra consumado. Outro ponto destacado por Paciornik, quanto à tipicidade, se refere à hipótese de atribuição da falsa identidade perante a autoridade policial, com base no princípio constitucional de autodefesa. Neste caso, ele mencionou a súmula 522 do STJ, além de precedentes da Corte e do Supremo Tribunal Federal, que rejeitam essa possibilidade. Para ler o acórdão completo, acesse o site processo.stj.jus.br/processo. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. No próximo bloco, Justiça amplia a acessibilidade para pessoas com deficiência. E ainda, a CNJ estabelece diretrizes em processos estruturais. São 6h20, o Radar da Justiça volta já. Radar da Justiça. Plenário do Conselho Nacional de Justiça estabelece diretrizes norteadoras a serem aplicadas em processos estruturais. Confira agora com a repórter Karina Chagas. Os tribunais e magistrados brasileiros passarão a ter parâmetros para identificação e condução de processos estruturais. A decisão foi tomada no julgamento do ato normativo na terceira sessão extraordinária de 2025, ocorrida na última semana. Para o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, é um processo diferenciado e ampliado agora também para os estados. A iniciativa de regulamentação surgiu de uma solicitação do Núcleo de Processos Estruturais Complexos do STF ao Fórum Nacional de Ações Coletivas do Conselho Nacional de Justiça. Em seu voto na sessão extraordinária, o relator Pablo Coutinho Barreto enfatizou que o sistema jurídico brasileiro tem enfrentado um aumento significativo do número de processos estruturais de alta complexidade e que a condução adequada vai favorecer a cooperação entre os órgãos do Judiciário. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. Resolução amplia a acessibilidade para pessoas com deficiência na Justiça. A repórter Priscila Mendes está de volta e traz as informações. O Conselho Nacional de Justiça celebra 5 anos da Resolução CNJ número 401/2021, que definiu as diretrizes da acessibilidade e da inclusão de pessoas com deficiência no Poder Judiciário. Como resultado, a resolução permitiu a ampliação de inclusão para pessoas com deficiência em tribunais de todo o país. Segundo dados do painel de pessoal do Justiça em Números, coordenado pelo CNJ, dos mais de 284 mil servidores dos 5 segmentos, 9.655 são pessoas com deficiência, seja ela física, visual, auditiva, mental, psicossocial ou intelectual. O texto é um marco na promoção da igualdade e da garantia de acessibilidade que impede qualquer forma de discriminação por motivo de deficiência. Do Grupo Rádio Web, Priscila Mendes. E no Rio Grande do Sul, Justiça determina passe livre em ônibus para pessoas com deficiência. As informações com João Pedro Tavares. Uma decisão da Justiça do Rio Grande do Sul garantiu o passe livre em ônibus municipais de Porto Alegre a pessoas com deficiência que vivem fora da capital. A liminar foi concedida pela juíza Marina Fernandes de Carvalho, da 7ª Vara da Fazenda Pública, atendendo a um pedido da Defensoria Pública do Estado. A medida suspende provisoriamente um trecho da Lei Municipal 12.944 de 2021, que exige comprovação de residência em Porto Alegre para que pessoas com deficiência tenham direito à gratuidade no transporte coletivo. Segundo a juíza, a restrição fere princípios constitucionais como a isonomia e o direito à mobilidade, além de dificultar o acesso a outros direitos fundamentais, como saúde, educação e trabalho. A legislação municipal vigente, ela exige que, para ter acesso a esse benefício, a pessoa com deficiência tem que comprovar que mora em Porto Alegre. Só que essa exigência, ela acaba excluindo muitas pessoas que, embora não residam formalmente na capital, dependem do transporte público de Porto Alegre diariamente para acessar serviços de saúde, educação e trabalho.
Na ação, a Defensoria Pública argumentou que muitas pessoas com deficiência, mesmo não morando em Porto Alegre, precisam circular pela cidade para acessar serviços especializados. Tentativas de resolver o impasse fora do judiciário não tiveram sucesso. A juíza destacou ainda que o grupo atingido é formado por pessoas em situação de vulnerabilidade social e que a exigência de domicílio representa uma forma de exclusão inconstitucional. Em sua decisão, citou a Constituição Federal, a Lei Brasileira de Inclusão, tratados internacionais e jurisprudências que reforçam a necessidade de garantir acessibilidade e igualdade. Então, após analisar o pedido da Defensoria, eu entendi que era necessário, sim, deferir a liminar, porque essa exigência ela vai ferir princípios constitucionais, especialmente o da igualdade material e da dignidade da pessoa humana. Além disso, ela contraria muitos tratados internacionais que o Brasil se comprometeu a seguir, e bem como a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que tem status constitucional. Apesar de reconhecer a importância do equilíbrio financeiro do sistema de transporte público, a magistrada afirmou que o impacto da medida deve ser mínimo, já que o público beneficiado é relativamente pequeno. Agência Rádio Web de Porto Alegre, João Pedro Tavares. Agora são 6h27, a seguir os destaques dos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora ao nosso giro pelos tribunais brasileiros. Tribunal do Paraná discute fortalecimento das políticas de assistência à saúde. Foi realizado o FonaJus Itinerante, evento que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, e a programação contou com reuniões, visitas, palestras, mesas de diálogo e também oficinas. O objetivo é capacitar magistrados, servidores e equipes técnicas dos núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário, visando qualificar as prestações de serviço em saúde, tanto nas vias judiciais quanto extrajudiciais. O intuito é estabelecer estratégias conjuntas para fortalecer e aprimorar as políticas públicas judiciárias de assistência à saúde. E população do Ceará festeja o recebimento de títulos de propriedade rural. Mércia Lívia. Na cidade de Maracanaú, foi montada uma cidade cenográfica no espaço onde ocorre o tradicional São João. O ambiente foi o cenário para a entrega de 211 documentos de regularização fundiária. Os títulos representam mais qualidade de vida para milhares de pessoas, que agora podem acessar ações sociais e reivindicar melhorias estruturais nas comunidades onde moram. E em Roraima, 500 pessoas realizaram também o sonho de ter a casa própria regularizada em cartório. Esse momento ocorreu por meio da Semana Solo Seguro Favelas, que contou com a atuação direta da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Roraima. A ação integra o Programa Permanente de Regularização Fundiária Plena de Núcleos Urbanos Informais e também Favelas, que foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, e com a documentação devidamente autenticada, o direito à moradia passa a ser garantido. Agora são 6h30. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.